É possível uma pessoa aqui de Coroaci, que talvez não tenha faculdade, é possível ele. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que tem um sonho, uma pessoa que tem um plano, e às vezes fica esperando ou ter dinheiro ou ser bem formado e para fazer alguma coisa, para colocar um projeto? Olha, pastor, o que eu posso te afirmar, sem nenhuma dúvida, né, que eu sou um exemplo disso, sem nenhuma arrogância, eu sou um exemplo disso. É o querer, o que transforma as pessoas é o querer, né? O sofá, o banco da praça, né, o boteco, né, não te eleva. O que te eleva é você querer coisas, buscar o caminho, né, de fazer coisas. E uma das coisas que faz o ser humano crescer é a honestidade, o respeito pelas outras pessoas e a assertividade, né? Isso que é o grande lance da vida. Não necessariamente você precisa de ter formação acadêmica, né, para você começar a sua vida, né? Levi, uma coisa que me chamou muita atenção em todas as pessoas que têm sucesso na vida é a perseverança. Sim. Quando eu observo você, assim, começar um projeto do clube, por exemplo, numa época que as pessoas, com certeza, eu não conheço a história, mas certamente você deve ter enfrentado algumas oposições, algumas dificuldades das pessoas em acreditar que seria possível ter um lugar para recreação, para a gente passar um A momento de história do lazer. clube, pastor, ela começa assim, com um certo grau de dificuldade. Primeiro, que não tinha dinheiro, né? Nós entramos com a credibilidade, que estava na linha de frente. Eu, Laureano Rocha, né, falecido Laureano, né, que Deus o tenha, o professor Mário Lúcio, né, e algumas outras pessoas. Estou citando esses três que estão mais direto na linha de frente comigo. E a mensalidade do clube naquela época era absurda. Para Coroaci, era meio salário mínimo. Se você considerar hoje, né, que o salário mínimo acho que é R$ 1.512, seria o equivalente a R$ 706 por mês, a mensalidade do clube. E não posso deixar aqui de ressaltar a ajuda que o Haroldo Coelho, né, nosso querido Haroldo Coelho, deu, confiando a venda daquela terra para a gente fazer o clube, que não tinha CNPJ, não tinha dinheiro, tinha nada, simplesmente na palavra. Ele confiou na minha palavra, na palavra do Mário Lúcio, do Laureano e outras pessoas que também, né, estavam no projeto, e vendeu aquela terra para a gente. Se tem um clube em Coroaci hoje, uma das pessoas que a gente tem que agradecer é ao Haroldo Coelho. Eu não deixo de falar isso em qualquer lugar. Ele favoreceu, né, facilitou para que a gente comprasse aquele terreno. Agora, as dificuldades que eu tive, elas são normais, entendeu? Quando outro projeto que você for tocar, toda coisa que você for arrancar para frente, vai ter pessoas que às vezes tentam te puxar. Se em qualquer lugar do mundo. Te motivar, né? Sim, outros te motivam, né? E aí vai depender de você, sua capacidade de vencer essas resistências, entendeu? Da mesma maneira, Levi, a Levinet, as dificuldades, assim, me falam algumas coisas que marcou. Rapaz, dificuldades, a Levinet, assim. a dificuldade maior que eu tive com a Levinet foi a falta de conhecimento. Eu comecei a mexer com um negócio que o meu conhecimento era zero. Hoje ele é pouco mais de zero. Entendeu? Hoje está um pouco mais que zero. É um pouco mais do que zero, mas naquela época o meu conhecimento era zero, entendeu? E eu entrei num negócio que eu não tinha conhecimento. O que é que eu tinha? Na verdade, a vontade. Até o dinheiro para começar o empreendimento foi o meu amigo né, o Geraldo Araújo, que me incentivou e me emprestou dinheiro. Não te presto dinheiro. Meus filhos estavam estudando, né? A Carla estava fazendo faculdade, o Kleber também fazendo faculdade, né? E aí eu falei com ele, ele falou, não, eu te empresto dinheiro, me emprestou dinheiro. Então, assim, é uma das coisas que eu carrego no meu coração, que me faz ficar mais leve, é a gratidão que eu tenho por essas pessoas que eu citei aqui, né? Se eu até esquecer de algum, né? Eu peço que me desculpem. Mas eu falei em nome de pessoas aqui, da qual eu tenho uma gratidão muito grande, entendeu? Pessoas que acreditaram em mim, né? E esse sucesso que a gente tem, né, nesses pequenos empreendimentos que nós fizemos, mas se tornam grande, né, porque eles estão vinculados à questão da família, né, meus filhos, essa coisa toda, mas um grupo de pessoas muito grande que sempre ajudou, incentivou, né, e agora mesmo com o lançamento do Hortifruti, né, muitos elogios,
entendeu? Que a gente recebe em função desse comprometimento, em função do comprometimento que a gente tem com qualidade, né, com bom atendimento, em todos os setores que a gente mexe. Precisamos melhorar, entendeu? Mas ainda a gente segue nesse caminho. Vamos melhorar cada vez mais, se Deus quiser. Sim. A gente observa, Levi, que em tudo que a gente vai fazer, há necessidade de perseverança, de ter um plano bem definido, né? De fazer compromissos consigo mesmo, fazer assim, votos consigo mesmo e seguir firme, caminhando dentro daquele plano. Sim. Né? Se a pessoa acordar cedo, todo dia caminhar um pouco, ele pode até não chegar em São Paulo, mas ele vai sair do lugar, né? Ele vai melhorar. E, como eu havia dito, é uma característica que a gente vê, que a gente percebe em pessoas de sucesso. Né? Mas tem uma história que eu conto, né? Que ela é mais ou menos inventada. Quando eu trabalhava na Uzi Minas, era solteiro ainda. Aí andando com o meu amigo Geraldo Gomes, né? Na Praça 1º de Maio, eu tinha um corcelzinho, eu encostei e tinha 3 ciganas. Isso é um caso verídico até aí, entendeu? Aí a cigana queria olhar minha sorte, me pediu, podia olhar minha sorte e tal. Eu deixei, ela pegou minha mão e tal, e eu tinha encostado o corcelzinho na praça, um corcelzinho novinho. Aí ela olhou e tal, falou comigo, olha, você é uma pessoa que vai ter sucesso na vida. Se você levantar todo dia de madrugada, trabalhar muito e andar de carro branco, você vai ficar rico, falou comigo. Andar de carro branco? É. Havia necessidade de andar de carro branco. Mas aí eu não fiquei rico, não. Mas eu continuo levantando cedo e trabalhando e só tem carro branco. Meus carros são brancos. Isso aí foi a cigana que me falou há uns 40, uns 50 anos atrás, entendeu? Que se eu levantasse cedo, trabalhasse muito e andasse de carro branco, eu ia ter uma situação financeira muito boa. Graças a Deus, a situação financeira boa eu tenho. E continuo andando de carro branco, entendeu? Pois é. É a parte da cigana, Levi. Eu fico mais com a parte do levantar cedo, trabalhar bastante, gastar menos que ganha, né? Sim. E ter um plano, né, Levi? Sim. Um plano. Eu lembro daquele filme Alice no País das Maravilhas, né? O gato que fala, a menina pergunta para onde que esse caminho vai? Ela pergunta, você quer ir para onde? Você quer ir para onde? Se você não tem um plano para onde vai, qualquer caminho serve, né? Não tem importância. Mas a história da cigana aí é só uma parte, é brincadeira, tá? Levi,